Eu sou Levi Fidelis, fundador e presidente nacional do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, postulante e, neste momento, pré-candidato a presidente da República. Estou à sua disposição para as perguntas e respondê-las dentro do possível, com certeza absoluta, com a clareza e com, especialmente, o meu coração. Vamos lá. Primeira pergunta. Bom, essa primeira pergunta é muito interessante. Essa descoberta, eu creio que ela é inerente a um processo e não uma descoberta, como se diz, de repente. Mas foi durante um processo que se iniciou, claro, lá atrás, né? Quando ainda criança, quando, por exemplo, o meu avô disse: olha, meu filho, um dia, se você seguir as ordens, os compromissos, a nossa nação pode precisar de você, e você esteja atento que isso poderá um dia tocar seu coração. Vovô Fidelis, como eu digo, né? E mais tarde, naturalmente, com a minha atividade de comunicação, jornalismo, publicidade, sendo assessor de imprensa, de comunicação, eu adentrei a disputa política, mas já estava aí sendo político, na medida que eu fazia comerciais, publicidade, governamentais. Então, foi uma descoberta que praticamente foi um processo. Esse tchan não houve assim como se fosse um Big Bang, mas foi exatamente um processo que ocorreu e transformou-me ao longo dos anos, vendo exatamente as agruras do povo e vendo exatamente que eu poderia ser útil dentro desse processo político e democrático brasileiro. Sim e não. Eu digo sim e não porque eu tenho, por exemplo, prefeitos com meu sobrenome, né, na minha cidade, que eu nasci em Mutum, depois vim para o Rio de Janeiro, a minha mãe já saiu candidata a vereadora, né, também. Eu tive, e minha família também, pessoas da área de magistratura, advogados, né, sempre com vocação política, escritores. Então, naturalmente, está, eu creio, na veia e no veio, né? Agora, isso vai muito dentro, como já expliquei, dentro de um processo, né? Que vai acontecendo ao longo dos anos, né? Eu creio que eu admiro várias pessoas. Se eu poderia citar nomes que eu admiro, eu poderia citar, por exemplo, o presidente Kennedy, como um nome internacional, um democrata, um católico visionário, né, que queria exatamente que o seu país vivesse uma nova era, né, de grandeza, mas também com paz entre os negros e brancos. Eu posso também citar aqui no nosso país, né, também com certeza absoluta todos reconhecem, Dom Pedro II, foi o grande realizador e que concretizou já na Segunda República, no Segundo Império, o país continental que somos hoje. Este homem que tinha, inclusive, um parlamento forte, um parlamento que surgiu aí nomes como Rio Branco, né, como Mauá, a indústria, Rio Branco, que foi o alargador das nossas fronteiras. Eu tenho certeza absoluta que não podemos esquecer também de Deodoro e, por que não, Jânio Quadros, Getúlio Vargas, grandes homens que na história, digo, um pouco mais longínqua, mas que também me influenciaram para, dentro dessa conjectura de integração do nosso país. Eu sou um homem focado no estadismo, ou seja, na questão estadista, homem focado em questões nacionais. E mais recentemente vamos falar, que também admiro e sempre admirei muito, o presidente Juscelino Kubitschek, um homem que abriu as fronteiras modernas à industrialização do nosso país e levou, naturalmente, o desenvolvimento para o Centro-Oeste, coisa que também pretendo em ser o presidente da República, para que nós possamos abrir as fronteiras do Centro-Oeste, saímos do litoral, onde temos aí 8.500 quilômetros de fronteiras também internas e as fronteiras dos mares, né, que nós temos do nosso Oceano Atlântico, onde 75% da população aqui está. Temos que levar para o interior, integralizar, né,
integrar este país de norte a sul, leste a oeste. Não exerci nenhum cargo eletivo, mas participei ativamente na minha vida pública, muito próximo a cargos eletivos, como na assessoria da Petrobras, que eu já estive na área de comunicação, assessoria de governos estaduais, também participei de campanhas políticas, mesmo antes de disputar cargos eletivos, escrevendo artigos, participando de campanhas, mas não exerci porque, fundando o PRTB, como fundei, o tempo pouco que me sobra é para realizar o partido que temos e construir o futuro dentro dele. Espero agora, quem sabe, na presidência da República, né? Nessa próxima eleição, sagrar-me vencedor. Não, não é escolha, é que eu sou. Eu sou um homem que sou focado, né, no nacionalismo, no civismo, e, acima de tudo, no meu pensamento, né, que eu sempre tive, de um homem focado nas realizações cívicas, realizações de servir à pátria, e sempre observei, né, na vida pública, que os militares, por exemplo, sempre são, por serem uma instituição perene e permanente, são um grande exemplo de integração nacional. Você vê o gaúcho que vai até Roraima, né? O cearense que vem para São Paulo, para o Rio, servir nessa nação, o mineiro que vai lá para o Acre. Então nós vemos que sempre tivemos grandes exemplos, né? Especialmente a República, que foi exatamente um exemplo muito edificante para mim, né? Saímos da monarquia para a República, foi exatamente através das mãos dos militares. Não houve um golpe, mas sim uma revolução de valores e conceitos também em 31 de março de 64, quando saímos de uma situação difícil, onde o Brasil poderia entrar no comunismo, e também os militares vieram em socorro da nação brasileira, a pedido da nação brasileira. Então, centro-direita significa defender o patrimônio, defender a família, defender a religião. Não sou ateu e pretendo que o meu país siga um norte, né, onde o eixo exatamente está à direita. O norte, mas o eixo é à direita. É como a Terra, né? A Terra tem a sua queda focada, voltada para o Sol, e não é, o eixo não é retilíneo, não é assim, e sim focado para a direita. Eu sou à direita. À esquerda tem muita gente e os exemplos não são nada edificantes para nós. Ela se diz plena, mas para mim é relativa, porque com os meios de comunicação que nós temos hoje, né, que impõe uma ditadura, digamos, de posições, veja bem, não é ditadura os meios de comunicação estarem nas mãos de poucos, por exemplo, nós temos aí a Globo, a Record, não sei o quê, poucas emissoras, há um monopólio de comunicação, né, há um monopólio, inclusive, que marca a nossa vida. Você veja bem essas novelas, né, que trazem mau exemplo, né, maus costumes para o nosso jovem, nada edificantes, né? Isso aí, e outra coisa, um governo que gasta muito dinheiro e gasta em comunicação para falar bem de si, contra os interesses do povo, né, é relativo. Um judiciário, né, que pende para os ricos, né, um executivo, especialmente o executivo nacional, onde também nós temos aí pouca equivalência entre os partidos, não nos dão a nós, partidos menores, a possibilidade de ascendermos, porque o fundo partidário é pequeno para nós e os grandes valores, né, são incomensuráveis para os grandes partidos, né, se baseando exatamente nessa cláusula de barreira, como sempre querem impor. Então é relativa à nossa democracia, não é 100%. Ela é apenas observada. Se você verificar, o que eu falo está sendo monitorado, né? E também pode se praticar a qualquer momento um clima de exceção, que aliás já se pratica, né? Quando nós temos aí essa comissão da verdade perseguindo, digamos, elementos que se dizem que os torturaram no passado, mas e aqueles que mataram, né? E aqueles que também torturaram, né? Foram mais de 144 pessoas que essa dita esquerda, que são revisionistas, mataram no tempo
da Revolução, não é? Que eles agora querem comemorar como regime de exceção. Exceção também vivemos, né? A democracia é relativa de hoje. Você tem que apelar a tudo para conseguir, na justiça, por exemplo, que se você precisa e quer. Se você não tiver dinheiro para contratar bons e excelentes advogados, você não consegue. Então, a democracia é relativa. Relativa porque exatamente é para os que têm poder, né, que podem prevalecer. Então, estão dando migalhas aí de fundo de Bolsa Família para o povo para contentar. É o circo, né? Pão e circo. Dão a novela da Globo à noite e dão a Bolsa Família de dia. É pão e circo, né? É relativa essa democracia. Todos podem se expressar, mas o dinheiro é para poucos e o poder também. Pouco democrático, porque nós não temos a transparência, por exemplo, nas urnas eletrônicas, né? A gente não sabe quem votou em quem, como votou, porque não temos aí especialmente a nossa contabilidade da impressão. Nós tínhamos que ter a impressão nas mãos. Sendo assim, eu não posso confiar em quem votou em mim. Eu acho, por exemplo, a excrescência, né? A votação que sempre me dão, sendo que com devido respeito a quem já se foi, como a Enéas, por exemplo, que falava as mesmas coisas que eu, tinha o mesmo tempo que eu, tinha 4, 5 milhões de votos, e só falava o quê? Eu sou Enéas, e eu tenho projetos, conceitos, né? Eu trouxe ideias, né, para o meu país, por exemplo, todo mundo sabe aí que o Cesta Básica, a isenção, né, a desoneração é um projeto do Levi Fidelis. Mobilidade urbana foi o Levi Fidelis que implantou esse conceito e ideia há mais de 20 anos. Né? O anel viário aqui em São Paulo foi ideia minha, conceito meu, não é verdade? Então tem muitas coisas, né? Nosso partido fundei e está aí, hoje é um dos 10, 12 maiores do país, isso sem dinheiro, sem recurso, sem nada, só com cabeça e com conceituações. Agora nós queremos também nessa próxima eleição trazer o debate nacional muitas coisas, né? E vamos botar nu também muitas coisas para que o povo conheça que tipo de regime nós estamos e que vivemos. Bom, como já falei duas perguntas atrás, eu creio que sim. Aliás, já denunciei nas campanhas passadas, juntamente com as urnas, juntamente com as pesquisas, não são nada confiáveis, né? O dia que a Justiça Eleitoral nos der aos partidos políticos o direito de conhecer como que é o sistema, a sua programação, sua abertura e também a sua confirmação, a confirmação do voto, eu posso passar a confiar. Enquanto isso, eu faço parte de um processo. Eu sou, lamentavelmente, entre os milhares que eu contesto, mas não sou voto decisivo. Eu espero que o Congresso possa impor, num certo momento, determinado momento, maior transparência. E eu estou agora preocupado com o tal do biométrico, né? Porque colocou o dedinho lá, podem votar por você. Aliás, hoje já votam por você, né? Isso está configurado, se você acessar lá, www, né? Urnas eletrônicas fraude no Brasil, você verá milhares, milhões de exemplos que nunca a Justiça Eleitoral respondeu com atitudes e com a devida transparência, é isso aí. Então, quer o que eu diga? Para mim não são confiáveis. Quero a contraprova. Não, como já disse, deveriam, não tem que emitir. A mesma coisa, você vai num caixa eletrônico, você pede o seu saldo, você só vê lá. Agora, se você tem um documento em mãos, você tem um resultado. Essa balela de que dizem aí, não, porque a urna eletrônica, tal resultado lá, você tem que confiar. Confiar por quê? Eu sou o cidadão, o voto é meu, eu tenho o direito. Porque vai vender? E se vender? O problema também é meu, que a Polícia Federal vem, pegue e prenda o cara. Então, essa inviolabilidade depende do cidadão. Então, não estamos na plenitude dos nossos direitos e nem da cidadania. Isso é tutelar em excesso. Tem que ser voto impresso mesmo, senão não é confiável. Aliás, nós já tínhamos 4% garantidos, né, pela lei e que recentemente o Supremo cassou, não sei por quê, a pedido do Ministério Público. Por que cassou o direito de termos impresso 4%, que é exatamente uma boa margem para configurar que isso está correto, que não está correto, o resultado que está lá dentro da urna? É estranho, né? Sempre isso acontecer. Sempre fui sendo direita. Eu nunca gostava das badelas do cabelo comprido, desse negócio todo de Caetano, de Gil, sei lá o quê, aquela zorra toda, até na faculdade, Universidade Federal Fluminense, que eu fiz jornalismo e publicidade.
sempre fui de um grupo que queria trabalhar, queria ter a certeza do dia seguinte estar bem, e não essa balela. Sempre fui um homem responsável, jovem, responsável. Então, sendo direito, sempre admirei o movimento militar no Brasil, que deu exatamente, transformou essa república da 44ª nação mundial, estava pior do que Uganda, e 8ª potência mundial, porque naquele tempo nós tínhamos planos plurianuais, quinquenais, né? Hoje em dia tem PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Isso é um programa, com devido respeito, o programa para mim é de prostituta. Nós tínhamos que ter plano, projeto, não tem nada de programa, não. Programa é para exercer plano, programa eleitoral ou eleitoreiro. São programas de curto prazo e o Brasil precisa de uma política de longo prazo, com projetos de curto, médio e longo prazo. Em sendo presidente da República, exatamente quero assim implantar no meu país uma visão de curto, médio e longo prazo e fazer com que a capacidade da nossa inteligência possa, então, concretizar aquilo que se projeta, que se quer e que se deseja para o bem do meu país. Naturalmente que nós estamos marchando para o comunismo sério, né? A República Sindicalista, que aliás voltou agora de novo, né? Hoje você vê sindicatos aí, os sindicalistas, né? Ganhando 25, 30 mil no conselho das empresas, né? E naquele tempo marchava-se do mesmo jeito, né? Inclusive nós estávamos ficando sem alimentos, sem víveres, sem nada. Agricultura falida, quebrada, o Brasil precisava de dinheiro do FMI, todos os programas internacionais, nós estamos quebrados, falidos, faltava tudo, víveres, tudo. Infraestrutura quebrada, como hoje, né? Os portos não estão bem, as nossas cidades estão um caos só. Nós temos aqui instalada já exatamente essa republiqueta de bananas, porque nós estamos visitando agora Cuba, sei lá, dependemos de Hungria, Romênia, Rússia, em vez de visitarmos grandes países, temos relacionamentos maiores. Nós estamos virando realmente de novo uma republiqueta de banana, né? O que é lamentável, porque hoje nós temos também de volta o sindicalismo introduzido no governo federal e para isso nós temos que ter um corte imediato antes que esse pessoal assuma o nosso Brasil. Daqui a pouquinho a capital do Brasil passa a ser Havana, né? Estamos lá exportando para lá o quê? Portos, importando mão de obra como mais médico. Então é um momento crucial, perigoso. O Brasil tem que dar um basta nisso. Queremos endireitar o Brasil. Grandes avanços. A minha resposta é grandes avanços, com certeza absoluta. Nesse período de 21 anos, o Brasil se transformou na 8ª potência mundial econômica, né? E olha que tivemos o problema do choque oil, né? O choque do petróleo. Nós começamos a ter as nossas empresas como a Emater, a Embrater, a Embrapa, grandes empresas de tecnologia, pesquisa. Começamos a produzir mais soja, produzir milho de qualidade, exportar excedentes, né? O nosso rebanho, por exemplo, que era de 80 milhões de cabeças de gado, hoje está em 200 milhões, maior que dos Estados Unidos, maior do que da Argentina. Isso foi fruto de quê? De tecnologia implantada naquele tempo. Tivemos ministros de bom pedigree, de alta qualidade, como Alice Paulinelli, Sidney Lima, Mário Andreasa, que fez as estradas brasileiras todas, Transamazônica, por exemplo, que até hoje não asfaltaram, perseguindo exatamente os ideais daquele tempo, que é integrar o Brasil de norte a sul, leste a oeste, né? Acabaram sucateando as nossas estradas de ferro, por exemplo. Nós tínhamos mais de 40 mil quilômetros de estrada de ferro, não deixaram avançar mais, sucatearam, julgaram, entregaram. Já no tempo do Fernando Henrique, né? Com a privatização da Vale, das estradas de ferro, sucatearam o Brasil. Aliás, esse governo, a sequência do governo Tucano, que é exatamente a mesma coisa. Um é elitizado e o outro é por baixo. Ou seja, um é sindical e o outro é de elite esquerdista. São os revisionistas. Então nós queremos acabar com essa historinha de troca para lá, troca para cá, Tucano com petismo. Não é? O nosso partido PRTB tem as cores verde e amarelo no seu coração. O jogo nosso é um jogo democrático, mas focado no centro-direita, né? É isso aí que a gente quer. Acima de tudo, focar
no que é o correto, né? O definitivo, e não deixar, inclusive, as Forças Armadas estão sucateadas, né? Hoje em dia nós temos Forças Armadas, nossos submarinos estão cacos, os nossos porta-aviões praticamente pegaram fogo, né? Os nossos aviões não levantam voo, um terço da frota praticamente está embaixo, nossos exércitos, nossos tanques quebrados, liquidados, tudo está péssimo em matéria de defesa nacional. A nossa fronteira desguarnecida, seja no mar, seja em terra, seja no ar. Tem que mudar isso tudo e darmos exatamente aos nossos militares a sua dignidade, com bom soldo, tratamento digno, porque até hoje nós sabemos que impera na população brasileira o sentimento do nacionalismo, da brasilidade. E os militares são reflexo disso. Olha, eu digo o seguinte, nós vivemos uma democracia relativa, porque com o Sarney nós tivemos a maior inflação que já tivemos, né? O Collor foi um momento raro, né? Pouco tempo. O Itamar, 2 anos. Fernando Henrique, com o Itamar, reativaram naturalmente a economia através do real, e depois temos os anos do Lula e da presidente Dilma. Eu acho o seguinte, podemos pegar um pouquinho de cada um, né? Da Dilma, aliás, não vejo nada o que pegar. Do Lula, eu acho que deu uma virada no plano social relativamente interessante, né? Colocou o mercado de consumo, digamos, maior. Vamos pegar a virtude de cada um, né? Agora, o Fernando Henrique relativizou, né, essa questão do padrão monetário, ou seja, deu a consistência que temos hoje, mas ele relativizou na medida que também ajudou os bancos, né? Olha, o que deu de dinheiro para os bancos através do PROE foi 40 bilhões de graça. Depois, privatizou entregando para os capitais internacionais, em vez de fazer uma privatização dentro dos interesses nacionais, das telecomunicações, deu aí a Vale do Rio Doce, né? Quase entregou a Petrobras, né? O Collor quis peitar esse status quo e foi impedido. Ele tinha boas intenções. Eu acho que ele seria o melhor de todos se tivesse ele o suporte do legislativo, a meu ver. Seria o Collor o melhor dos presidentes, não é? Mas junto com o Itamar, ou seja, uma simbiose entre os dois, eu acho que foi o melhor período que o Brasil teve. Embora a inflação fosse alta, mas ele deu, pelo menos, abriu o Brasil para o mercado internacional. Naquele tempo não tínhamos um cartão de crédito, praticamente foi o Collor que abriu isso, né? Os carros eram carroças, dizia ele, com razão. O cimento, o preço era lá em cima, não tínhamos indústria de aço. Então, a coisa foi num processo. Do governo Sarney, foi o pior período que a gente teve, tanto quanto o atual. O Brasil afundou, se endividou, né? E não vem acusar os militares, não, porque os militares colocaram o Brasil no que é hoje, praticamente, deram a base de sustentação do Brasil moderno que temos hoje e para o futuro. Não resta dúvida que a intenção foi muito boa, mas eu acho que a eleição, ela poderia ser, digamos, ter alguns ângulos de análise no seguinte sentido. As eleições, eu digo, né? Primeiro, o voto deveria ser facultativo, porque as pessoas com consciência política iam votar, e não o cidadão que, além de não querer votar, vota por dinheiro, vota por entrega de uma casa, de um terno, de um litro de feijão, de um quilo de feijão, de um litro de leite. Esse é o problema. Se tivéssemos, né, uma democracia onde se pudesse optar por votar ou não, já começaríamos uma bela seleção. Os bons votariam nos melhores, né? E essa questão de Cláudio Barreira, que quer impor aos partidos, é uma ignomínia, né? Aliás, o PSDB sempre foi favorável a isso, o PT, o PMDB, querem sempre acabar com a nossa expressão, com a nossa liberdade de termos um partido. Veja bem, o Partido Militar do Brasil, que agora quer se instituir, não conseguiu em tempo hábil, né? É uma expressão de um segmento importante da sociedade brasileira. O PRTB já faz este ano 20 anos.
né? Foi a maior dificuldade para a gente surgir, no nanismo tremendo. Hoje nós temos 140 mil filiados, tivemos 1,5 milhão de votos para vereador no ano passado, mais 1 milhão praticamente para prefeitos, elegemos 38 prefeitos, 600 vereadores por aí, né? Se é números iguais ou não, mas são próximos. Uma coisa é certa, sem dinheiro. E o fundo partidário, lá embaixo, que é baseado em quantidade de deputados, quer dizer, ele já coloca o máximo para você atingir. Só em 2010 que eu tive os primeiros 2 deputados eleitos pela legenda. Embora em 2006 nós tivéssemos 2 deputados não eleitos, mas não se considera isso. Depois elegemos o Collor e agora temos um suplente senador. Então, a partir daí, nós começamos a ter um pouquinho de tranquilidade. Até então, a militância que pagava por tudo, sala, viagem, hotéis, distribuição de material, criação de material, uma coisa louca. Enquanto o PT, por exemplo, hoje recebe 50 milhões anuais, o PMDB 45, o PSDB 38, nós recebemos 1 milhão. Agora, vê quantos votos nós tivemos. Nós somos praticamente 9% do PMDB, mas só que eles têm 50% mais de verba. Nós somos 15% do PT. Eles têm 40%, 50% mais de verba de fundo partidário, fora as doações, hein? Que recebem muito, recebem uma fortuna. As grandes empresas, grandes bancos, grandes empreiteiros dão dinheiro para esse povo aí, ó. Recebe 200, 300 milhões por ano. Quer dizer, tem máquina pública, fora o povo empregado. E nós, nada. Quer dizer, é o bodoque contra o canhão. Essa é a democracia que querem nos dar. Olha, se teve ou não, não está definitivamente comprovado. Agora, faz parte do grupo. Ele que responda que sim, que não. O livro do Tuma está aí considerando como tivesse, né? E conhecesse. Eu acho que a justiça tinha que apurar, e apurar mais fundo. Doa que doer. Olha, veja bem, eu acho que caberia ao Ministério Público, à Polícia Federal, apurarem, punirem e o Judiciário julgar. Agora, será que faltou coragem ou, como diz o Fernando Henrique, sangra, mas não mata, né? Eu acho que a oposição foi fraca. A oposição não derrubou o Collor. Por que não derrubou o Lula? Por que o PSDB não teve coragem? Porque são uma moeda com 2 lados. É a mesma coisa. PSDB de um lado A, é o cara e coroa. E o PT do lado B. Está aí. Porque o PSDB não quis. Eu acuso frontalmente. O PMDB não quis derrubar. Porque sabe que daí ele ia dar um tiro no pé e todo mundo ia descobrir as falcatruas do PSDB. Não é PMDB, desculpa. PSDB. Me refiro ao PSDB. Agora, grande parcela de culpa disso tudo também tem o PMDB. Porque o PMDB tem lá os ditos democratas, que lá são Sarney, está lá o Renan, está lá o Temer, está lá o Halpe, toda a cúpula, né? Por que não lançam eles candidatura forte a presidente da República? Só querem ter as benesses do poder. E agora, benesses para o seu próprio bolso, benesses para o seu próprio feudo. Deveriam eles rediscutir o Brasil e vir como Ulisses, disputar a presidente da República, querer disputar, como Quércia queria, né? Grandes nomes do passado, o PMDB teve e tem, inclusive, quadros que poderiam disputar a presidente da República. Poderiam sim. Saiu fora agora e lançar a candidatura fora. Inclusive apoiar a mim. Se o PMDB, por exemplo, me apoiasse, eu seria presidente da República, sabia? Claro, eu sou um quadro, mas não tenho um partido forte. Mas sou um quadro pessoal, com capacidade para tal. Mas não tenho um partido à altura, naturalmente, para lograr meu êxito. A não ser que, e espero que a população se rebele contra tudo, contra todos, e escolha e eleja Levi Fidelis no próximo escrutínio de 5 de outubro. Quais sim o risco? Sim, claro. Porque se tiver mais um mandato, né, tivemos mais 4 anos pela frente, né? E se prosseguir essa instrumentalização do poder constituído que tem hoje a Polícia Federal, tem o imposto de renda, né? Tem os meios de comunicação sob sua tutela com investimento de publicidade que tem forte, um governo que exatamente está aí excretando os seus adversários, seus ex-aliados, inclusive. Veja bem, o meu partido deu um apoio e suporte inicial
como diz, entrei pensando que era pelo bem do Brasil. Como vi que não faziam as minhas ideias e conceitos, eu acabei me afastando, naturalmente, para seguir o meu destino, né? Mas eu creio que com a aproximação desse governo, especialmente com Cuba, né? O Lula no passado com os Ayatollah lá também, né? Com a aproximação lá do Irã, né? O Chaves, essa política bolivariana, naturalmente com Cuba parece que o Brasil gosta tanto de lá, o Zé Disseu, o Lula, todo mundo parece que gosta muito mais de Cuba do que do Brasil. Eu tenho a impressão que a tendência é essa, Deus queira que nessa eleição haja uma ruptura nesse sentido e que isso não ocorra. E eu sou um nome exatamente para endireitar o Brasil, botar à direita. Não vou fazer caças às bruxas, mas eu vou exatamente colocar o Brasil nos trilhos, onde exatamente o Brasil deve estar com planejamento, com foco na agricultura empresarial, né, com melhores portos, com mais e melhor educação, né, com saúde à altura do que o brasileiro deseja, quer e pede. Isso que é importante para o meu país, né? A nossa ideia, a ideia e intenção. Espero que, inclusive, com o apoio do Partido Militar do Brasil, com o PSL e Partido Social Brasileiro, a gente possa fazer um apoiamento à coligação que me dê, com a televisão, o poder para debate, o poder de termos comerciais, de publicidade com o tempo necessário, que eu leve a minha mensagem, que o povo reconheça e que seja um candidato competitivo. Espero também que o empresariado e as pessoas que desejarem contribuir com a minha campanha, também cheguem para suportar-nos, né, no quantitativo necessário para viabilizar essa campanha de endireitar o Brasil. Vamos endireitar o Brasil, já é o nosso lema. Muito bem, essa proteção, esse guarda-chuva, né, que a sociedade permeia, né, nesse momento está demonstrando uma vez mais que é inócua, né? Adianta você dar 20, 25 bilhões para as pessoas, né, e não ter essa contrapartida que você falou. Então nós temos que dar às pessoas a vara para pescar e o anzol e não o peixe que ela come e quer mais. Então, R$70 por pessoa, multiplicado por 7 pessoas ou 4 pessoas, sei lá o quê, que não chega nem um salário mínimo, as pessoas no mês que vem querem de novo. Isso aí forma o quê? Forma digamos, uma comunidade de pessoas que são viciadas em ganhar dinheiro de graça e não querem trabalhar. Eu, no meu governo, farei diferente. Eu vou fazer frente de trabalho. Vou dar à pessoa um salário mínimo, inclusive, transformar o Bolsa Família em salário família integral e na forma da Constituição Federal. E dar a elas metas e objetivos. Olha, você vai trabalhar aqui na estrada, você que é homem, ou a senhora, você vai agora também ajudar nas creches, né? Olha, você vai lavar pratos, olha, você que vai ser funcionária pública, tá? Olha, você aqui vai fazer o que for, mas uma coisa é certa, nós temos que dar trabalho às pessoas, inclusive mexe com a dignidade das pessoas. Ninguém quer dinheiro de graça. As pessoas querem receber um salário. Então, vamos supor, eu vou transformar a Bolsa Família em salário família integral, R$724, e fazer com que a pessoa venha trabalhar. Se inscreva nas nossas frentes de trabalho para construir estradas, poços artesianos, né? Tudo quanto é tipo de movimento, digamos, de retorno, né? Ou seja, prática de retorno do que ganham. E não dar de graça, que isso fere a dignidade das pessoas. Eu acho que assim o Brasil produzirá porque terá contrapartida. Aí teremos alimentos mais baratos, pessoas trabalhando, carteira assinada, dignidade, como os Estados Unidos fez. Na época da Grande Depressão, abriu frente de trabalho para todo mundo. A pessoa lavava de prato até engenheiro. Todo mundo empregado. E é isso que eu quero. E todo mundo quer. Emprego no Brasil gera dignidade. O Brasil está mal visto lá fora, que é um país que tem política terceiro-mundista, né, com Cuba, Venezuela, Argentina, sei lá, países africanos, Irã, Coreia do Norte, sei lá o quê, né? Eu acho que, embora tenhamos hoje um bom conceito médio no mundo, né, que pode até intimidar pelo fato de estarmos muito vinculados a essa população, mas
Eu creio que até grande parte da nossa própria população brasileira gostaria que as nossas relações se ampliassem com os Estados Unidos, que é um país que dá exemplo, com a Alemanha, com a Itália, né? Não que não tenhamos relações com eles, temos diplomáticas, mas não são estreitas. Nós temos que pegar, olhar para cima, o povo de baixo, né? A classe C, D, olha quem? A, B. A mesma coisa nós, não podemos olhar, né, para países que não dão exemplo para nós, inclusive exemplos de dignidade. Cuba não é exemplo, não, é a ditadura que lá está, né? Por que esse pessoal acusa a nossa ditadura aqui, em tese, ditadura? E a de lá? Matou muito mais de 40 mil. E aqui? Quantos? Já quantificaram? Então, com essa comissão de inverdade aí, querendo apurar a coisa, por que não apuram também quanto que eles mataram? E por que também não dão aqueles que saíram aleijados também do povo, né, das pessoas da direita? Paguem também, da indenização. Estão gastando 4, 5 bilhões para indenizar esse povo aí, que estão cheios da bufunfa. Para com isso. Não resta dúvida que essa segunda parte aqui é correta, que bate com ela. O cara matou gente, matou 3 ou 4. Se eu fosse presidente, à época, tivesse esse ministro de Justiça, demitiria o Tasso Genro imediatamente, botava esse cara no avião e deportava, mandava para lá. O cara é criminoso, pô. Vem com essa história, não. Olha, foi um outro ato insano de nossa parte. Nós acolhemos uma pessoa que foi exatamente deposta, como também depuseram aqui outros, né, na América Latina. Tá? Tínhamos que deixar que isso foi uma interferência em outro estado. Por que o Brasil foi lá fazer isso lá, né? Então, está aí explicado. Eu deixaria que o povo resolvesse, o povo de Tegucigalpa resolvesse o seu próprio problema. Isso foi interferência direta do Brasil, porque ele é bolivariano, junto com Chaves, com esse presidente aí da Bolívia, também, que desapropriou, né, o cocaleiro, Evo Morales, desapropriou a Petrobras, e o Lula entregou para lá de graça. Alguém tem ideia que devolver a grana para cá? Eu acho que não, né? Também esse Evo Morales vende gás para cá por uma fortuna. Quer dizer, a gente fica financiando eles para que eles possam mandar a coca para cá, ou seja, estamos instrumentalizando-os para que nossos jovens sejam viciados. É lamentável. Na primeira vez que eu saí candidato, em 94, basicamente não pude nem sair candidato, né? Porque o meu partido, à época, PTRB, recentemente constituído, não tinha representação na Câmara e a lei não permitia. Então, eu saí candidato e o meu registro não foi obtido. Então, fiquei poucos meses, não vão considerá-la. Vão considerar mesmo 2010, onde não tinha também tempo de televisão para debate, somente 55 segundos para falar, e mesmo assim fui o quinto ou sexto colocado. Mas não vamos usar colocações do passado, nem olhar o passado, vamos olhar o presente e o futuro. Meu país precisa de sair do bancário e financeiro, onde os bancos é que mandam, dominam a inflação, mandam no governo, arrecadam, dilapidam o patrimônio público, tiram do povo brasileiro, e temos uma nova fase, que é do desenvolvimento, com a industrialização plena, faltar industrialização, agricultura forte, com excedentes exportativos, equilíbrio fiscal, mas temos que ter a questão social resolvida com pleno emprego, infraestrutura fundamental para o Brasil crescer, exportar e ter também qualidade de vida. E isso que o brasileiro quer. O que vemos hoje com as cidades que transformaram-se num caos, com ônibus cheios transformando nossas ruas, né, em verdadeiros carnificinas, com o nosso povo sofrendo nos metrôs, né? A nossa escola não é boa hoje, não dá cultura e educação mais, professores mal pagos, não é? Nós temos aí, lamentavelmente também, podemos dizer que
isso é crucial, fundamental, que é a nossa saúde, porque sem saúde não tem nada, não só sucateada, como também nós temos planos de saúde escorchantes, com quem pode pagar um plano e não tem a própria saúde, e quem não pode pagar, não pode marcar, médicos não estão, nossa saúde, a nossa medicina, embora evoluída, não dá o atendimento às classes menos favorecidas e nem a classe que pode pagar, como eu disse. Então nós temos um Brasil num caos, um PIB aí de praticamente quase 2 trilhões de dólares anuais, distribuído por 200 bilhões de pessoas, dariam 10 mil dólares anuais. O que é 10 mil dólares? Né? Só o Distrito Federal, que é praticamente um estado, né, com 3 milhões de pessoas, tem um PIB de 30 mil dólares. E o resto do Brasil, do Piauí ao Sergipe, o Acre, como é que fica? Nem São Paulo. Né? Então, realmente, nós temos que fazer uma transformação. Nosso país tem que sair do bancário e financeiro para o pleno desenvolvimento com, acima de tudo, um desenvolvimento focado na distribuição de riqueza, mas primeiro tem que criar o bolo para distribuir. Né? E essa liberdade que tanto reclamam, também não temos atualmente, não. É uma liberdade relativa, mesmo porque estamos sob um foco de uma observação permanente do serviço de informação. A imprensa diz o que quer, como quer, mas é paga para isso. Então temos que realmente trazer um novo Brasil e temos que marchar para a direita. Nosso slogan, inclusive, muda Brasil, tem que mudar tudo, né? Do bancário financeiro para o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento, né? O desenvolvimentismo. Nossa tese tem que ser uma nova fase desenvolvimentista. Isso é péssimo, né? Nós deveríamos estar aqui fazendo um porto, melhorar o porto de Santos, Paranaguá, de Vitória, do Rio. Todos os portos nacionais estão mandando para lá 1 bi e tanto de dólares. Pô. E lá ainda dizem que pode ser até uma base naval amanhã ou depois. E o detalhe, qual a garantia que eles dão, hein? Cuba está quebrada, não tem dólar. Vai pagar como? Os acordos são secretos. Quem se beneficiou nisso tudo foi o Odebrecht. Foi lá construir porto, ganhar dinheiro. BNDES deu cash para ela. Tirado do nosso tesouro, porque o nosso tesouro que empresta ao BNDES, para o BNDES financiar, quer dizer, o BNDES financia e a custo qual? Lá embaixo, negócio de 3% mais TJLP. Quer dizer, onde é que tem tamanha paternidade? Só no Brasil mesmo, né? Agora, se fossem eles comprar do Brasil, teria que ter dinheiro. Ao contrário, estão mandando para cá cubanos e quem sabe guerrilheiros, não sei. Aliás, a primeira defecção já houve agora. Uma cubana caiu fora, quer morar no Brasil e já estão perseguindo ela, né? Como já perseguiram também no passado 2 atletas quando estiveram aqui no Paralímpicos, aqui no passado, para Jogos Pan-Americanos, perdão, né? O Lula pegou o pessoal e mandou para lá de volta, né? Quer dizer, deve acontecer a mesma coisa com ela, a não ser que o DEM coloque, como já colocou lá, sob a guarda da sua liderança e depois coloque ela numa embaixada não sei qual. A coisa é certa, a capital do Brasil está indo para, não é Brasília daqui a pouquinho, vai ser Cuba. Até quando? Se Fidel viver 100 anos, 120, será que ele vai ser o nosso líder? O Obama está de olho virado para cá. O mundo ocidental também, isso é um risco. O Brasil ficar se esquerdizando e ligado a bolivarianismos, a Fidel e tal. Isso, realmente nós temos que combater isso aí, imediatamente. Daqui a pouquinho fica tarde. Com certeza foi um projeto eleitoreiro. O Lula concebeu isso aqui na expectativa que o Brasil ganhando teria mais reeleição e assim vai, né? Eleitoreiro, porque não imaginou ele que teria uns custos tão grandes. Esses custos tão grandes, a população vai ter que arcar e já está arcando, né? Por que não montou essa infraestrutura todinha, né? Por exemplo, a mobilidade urbana ficou para trás. Deveria ter sido a mobilidade urbana na frente, não os estádios. Outra coisa, deveria ter sido feito lá atrás, há 5 anos atrás. Deixar para a última hora para o custo ser maior. Para essas empreiteiras ajudarem na hora de disputa política, para ganharem mais dinheiro e doação. É lamentável.
Não, muito barulho por nada, nada. Ao contrário, o povo está cansado, né? Chegou um momento crucial, né? Esses movimentos vindo de baixo, né? É o povo brasileiro que se manifestou. E pode vir mais forte agora, né? Porque não deram resposta nenhuma positiva aos anseios do povo. A educação continua ruim, né? Mobilidade urbana pior ainda, questão de inflação está aí, não resolvida, e as pessoas, esse negócio de pão e circo, estão dando o circo, que é a Copa, mas e o pão? Pão com inflação? Ninguém quer. O emprego está aí, ó, amarelando para baixo, a indústria produzindo menos, o Brasil exportando menos, exportando turista que tem dinheiro. Então, o alerta foi dado. E agora pode haver também manifestações mais ruidosas, mais duras. E se esse pessoal que está em cima aí tentou brincar com o povo, incitando a fazer isso aí, já devem estar muito arrependidos. Isso aqui, o prefeito de São Paulo já está lá embaixo, o presidente Dilma foi lá para baixo nas suas pesquisas. E, aliás, duvido que estão tão altas assim, porque esses institutos de pesquisas que estão fazendo essas pesquisas são todos pagos, estão todos, inclusive, debaixo do braço do próprio governo. Isso é mentira. Não está com essa bola toda, não, com certeza absoluta. Deve estar com os seus 25, 30, jamais 40 e tantos por cento. Isso aí é para inglês ver. Será que as urnas vão mostrar isso ou o contrário? Esse é o meu medo. E se o povo ver, se eventualmente ela vier a ganhar com eventual fraude, se o povo resolver se revoltar, ir para as ruas e fazer uma revolução, aí eu pergunto, o povo está cansado. O povo não é bobo, o povo sabe. Eu espero que os tribunais eleitorais se atentem para isso. Eu não espero realmente ter uma votação tão fraca como tive no passado. Se eu for lesado e roubado mais uma vez, eu vou para a ONU. Já falei. Será que vou ter que ir mesmo? Vamos ver. Olha, para mim a liberdade tem que ser responsável e relativa. Você não pode ter liberdade para sacar inverdade sobre alguém, sobre trazer à baila mentiras, inverdades, e você só depois ainda ir para o judiciário para tentar lá receber, né, o retorno do seu direito, né, ou seja, a justiça do seu nome lameado. Veja bem aquele caso, Cachoeira, que julgaram para mim. Nunca vi o Cachoeira, Dedé, Dudu, Mussum, Zacarias. Foi uma tentativa de golpe para lamear meu nome, que nunca fui, digamos, homem que teve a vida manchada por qualquer coisa, né? Então, isso é fruto de quê? Uma liberdade de imprensa que existe exagerada, absoluta, visceral, deveria ter uma liberdade com responsabilidade. Se a pessoa falou mal, né, deve dar o mesmo espaço para outra escrever o que quer também, do mesmo jeito. Ué, se o espaço é dela, a outra deveria ter o mesmo direito. Então, eu acho que está aí a equivalência da isonomia que a Constituição nos permite. Ela dá liberdade, mas é responsabilidade. Então, a contrapartida tem que ser igual. Agora, você ainda tem que ir no judiciário, gastar dinheiro para se defender? Brincadeira, né? Essa liberdade está focada nos direitos diferentes de alguns para com os outros. E eu sou contra. Totalmente de incompetência. Eu falei que São Paulo estava quebrada, que não adiantava o futuro prefeito ir ao governo federal para pegar mais dinheiro, porque já devia 200% do que já devia, do que já tinha de dívida, não podia jamais se socorrer do governo federal, né? O Haddad insiste nisso, o Congresso não vai dar, porque se ajudar São Paulo, tem que ajudar o Brasil todo. Aí cai a lei da responsabilidade fiscal. Qual a saída? Era fazer um banco, né? Constituir um banco próprio. Com este banco você iria fazer com que todo ativo do município seja consolidado nele, securitizar essa dívida, pegar empréstimos internacionais com juros de 1%, 2% ao ano, você não pagaria o diferencial em dólar, com isso você não pagaria internamente ao governo federal os 9,3% que paga, foi exatamente o tempo da Marta, que não pagou a dívida, a dívida subiu, inclusive o juro também, anual. Desse modo, você iria consolidar um município, né? Ia parcelar essa dívida a longo prazo, com o seu ativo como garantia. Agora, esse cidadão aí não tem.
nem vocação e nem tem entourage, nem tem equipe para fazer isso. E o resto, vocês sabem, está dando bolsa crack na rua, fazendo faxina no chão. Isso é brincadeira com o povo, né? Não resolveu nada, botou plaquinha na rua. Olha, aqui tem, como é que chama, enchente aí, cuidado, hein? Pô, brincadeira, isso é brincar, o Ministério Público multou o cara. Né? Fora isso, esse escândalo aí de IPTU, de fiscais, sei lá o que, nada resolvido. Está com índices abaixo do Pita. E isso vai sobrar para o Padilha, né? Pobre Padilha. Vamos lá. Bom, é o que eu já disse duas perguntas antes. Para mim são pesquisas fajutas, trazem indução direta, ou seja, fazem perguntas às pessoas para responder no sentido que querem apurar. Não é? Tem manipulação sim, porque fazem pesquisa às vezes aonde desejam, como desejam, as pessoas que querem, para ver resultado bom. Não vale nada. E são financiados ainda pelo erário. Absurdo, é erário que o povo paga. É um crime. Eu, para mim, fecharia esse instituto de pesquisa todos que tivessem comprovado e são comprováveis essas manipulações. Instituto de pesquisa tem que fazer pesquisa e não cuidar da divulgação delas. Pode fazer internamente para um partido, para uma empresa, tudo bem. Mas a sua divulgação é muita responsabilidade. Por exemplo, meu nome nunca é citado nem como um pré-candidato. Um absurdo. E se o povo quiser-me? E se eles tiverem que constatar que eu tenho 2, 3, 4, 10%, como é que fica? São criminosos. Para mim, eu botava na prisão esses caras. São irresponsáveis. Todos. O Partido Militar Brasileiro é um partido que tem os nacionalistas, os patriotas, as pessoas que querem bem este país. E como eu também quero, eu sempre fui patriota e o sou, quero o civismo, né? Quero respeitar minha bandeira, a ordem, para termos progresso. Né? É uma sinergia natural, minhas cores são verde e amarelo. Eu quero que essa grande massa, né, de patriotas venha também votar nas minhas propostas, nas minhas ideias, nas ideias do PRTB. E eu creio que foi uma excelente e boa aliança. É pena que o partido não está constituído na sua plenitude, mas que no futuro será constituído com todas as possibilidades de lançar candidato. Enquanto isso não ocorre, nós serviremos exatamente de apoio e suporte para que os patriotas possam disputarem eleições agora, pelo nosso partido, lançando candidaturas junto conosco para deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores. Eu abri um espaço num acordo de apoio que fizemos com o capitão Augusto, que é exatamente o líder maior do partido, e todos os demais patriotas, presidentes do PMB dos estados, os espaços estão abertos para virem conosco, somarmos e fazermos uma grande frente nacionalista em prol do nosso país. Vamos à direita, vamos endireitar o Brasil. Não, as cópias são feitas a partir das minhas ideias, né? Veja bem, na campanha passada eu já quis transformar o famigerado Bolsa Família, que é o Bolsa Preguiça, em salário família integral, que as pessoas deem vacinação aos seus filhos, deem escola, digamos, seja conferida que há, digamos, a escolaridade seja acompanhada, e que as pessoas também trabalhem em troca do que recebem. Não pode ser isso, como já disse, com bolsas, com frente de trabalho. Eu quero dar um salário digno, inclusive, de R$ 724, mas também tem que ser por um tempo. 6 meses, 1 ano, depois faça uma revisão de que se a pessoa trabalhou ou não, se está no mercado de trabalho, que o governo pode oferecer frente de trabalho, tá certo? Não é? Também a mobilidade urbana. Quem que fala de mobilidade urbana nesse país primeiro? Fui eu. Ninguém tinha essa visão. Todo mundo só queria fazer metrô. E o país crescendo em matéria de carros, encheram essas cidades nossas com carros e mais carros e mais carros, e não deram saída, vazão para isso, né? Mas não é só isso não, eu sempre dei ideias e conceitos em todos os planos, né? Na saúde, na educação, por exemplo, esse SUS, que aí, essa UPA que estão fazendo, eu sempre falei, nós tínhamos que ter no nosso país
pronto-socorro 24 horas e mudaram o nome. Então, negócio de motomédico, motorremédio, né? Educação, sempre falei que a informatização é fundamental para que a nossa juventude possa se atualizar. Cada escola um computador, tudo é Levi Fidelis. Eles copiam descaradamente, desde o tempo do Pita lá atrás, que o Duda Mendonça me copiou o fura-fila, transformou o Aerotrem em fura-fila, e agora o Alckmin aqui em São Paulo só mudou o nome para monorail, monotrilho, é a mesma coisa, é Aerotrem, é por cima. Mas não é só isso não, eu dou ideias, conselhos de nível nacional, não é só focado em São Paulo, né? Desonerar a cesta básica, é meu projeto, a Dilma fez, né? Fez parcial, mas não fez tudo, não é? Eu creio que o desenvolvimentismo, está agora o Campos querendo copiar também, eu sempre falei que o bancário financeiro que dirige, rege o país, nós temos que ter o desenvolvimentismo, né? Que trará exatamente ao nosso país um novo foco, né? Uma nova formulação a partir do momento que nós saímos do bancário financeiro, onde o juro controla a inflação, onde os banqueiros sempre ganham. Nós temos que ter nova formulação focada no desenvolvimentismo. E aí nós vamos tirar os banqueiros de lado e o Ministério da Fazenda, que vai exatamente controlar o nosso desenvolvimento. A inflação é uma parte dela, do nosso problema. Fazemos e criamos condições para que possamos ter pleno emprego, mas com desenvolvimento, com exportação, né? Com importação, com controle estatal, né? Onde também a nossa indústria possa voltar a ter a pujança do passado, porque hoje a China é tudo aqui, manda aqui praticamente, né? Pega os nossos produtos in natura, como o nosso minério, e manda um aço para cá. Isso é um absurdo, gente. É isso que eu quero, um país com desenvolvimento máximo. Agora, outra coisa, não podemos deixar de rearmar nossas forças armadas, que daqui a pouquinho qualquer um invade aqui, até o Paraguai. A Bolívia, se quiser invadir aqui, vai. Tem melhores tanques que a gente, melhores aviões. Incrível, né? As forças armadas estão sucateadas. Nós temos que dar salários dignos, votamos a PEC 300 para darmos dignidade no Brasil todo ao nosso corpo bombeiro, nossa PM, né? Nossas forças armadas. Então, é fundamental que tenhamos realmente um Estado que tenha força. Se queres a paz, prepare-te para a guerra. Então, nós temos que estar preparados para ser uma nação respeitada também militarmente. Está na boca, você falou piorar, é claro. Se não tivermos, olha, um preparo para começar, pessoas que falem pelo menos o inglês, os taxistas, a recepcionista de hotel, o povo na rua, nem isso fizeram, pô. O cara vai chegar aqui no Brasil e vai perguntar assim, onde é o centro da cidade? O cara não tem uma placa para ir, e se perguntar, o cara não vai saber em inglês, hein? São Paulo City Center, né? Downtown. Não tem nem escrito ainda. Imagina o resto, hein? Em matéria de confortabilidade dos aeroportos, que já tem causa aérea interno. Não precisa nem desse povo vir para cá. 800 mil pessoas que virão. Né? Hotelaria cobrando um preço lá em cima. Então, vamos fazer o quê? Dar férias às pessoas, férias escolares, mandar esse povo para onde? Para o interior ou para fora do Brasil? Isso é brincadeira. Não fizeram nada com preparo, como sempre. Só faz negócio de programa. Não faz um plano, faz um programa, algo sazonal, como é o PAC. Programa de Aceleração. Eu vou acabar com esse negócio de PAC. Nós vamos ter planos plurianuais, quinquenais, decenais, projeto de curto, médio e longo prazo para concretizarmos e realizarmos. Vou acabar com esse negócio de PAC. Isso é programa eleitoreiro. PAC disso, PAC da mobilidade, PAC para... Tem que acabar com esse negócio, gente.
Isso é brincadeira contra o nosso país, contra a nossa inteligência. E ninguém falou disso, hein? Daqui a pouquinho a Aécio também está falando, o Eduardo, a Marina, sou eu. Tá? Vão me copiar, tudo. Aliás, queria deixar uma mensagem também que eu vou ver aqui também. Como aposentado é maltratado, não vou deixar que se cobre imposto de renda, vou tirar os impostos sobre remédio que eles consumem, que é um absurdo, o que pago de remédios, né? Vou fazer com que as pessoas realmente voltem a ter dignidade. O aposentado, são 24 milhões que já deram de si para o nosso país, para o nosso Brasil, e agora tem que pagar tudo de novo? Não pode. Fato marcante? Eu acho que o dia que eu nasci, né? Começou tudo a partir desse momento. Eu acho que foi a primeira vez que, honestamente, eu fui à Europa, peguei um avião, enfrentei turbulências e cheguei do lado de lá vivo. Eu tive digamos, uma relação muito interessante, digamos, sempre com meus irmãos. Todos eles. Foi uma infância maravilhosa, deliciosa, onde eu tinha o bom exemplo deles, eles para comigo. Então foi muito bom, todos os meus irmãos. O Júlio, o Jorge, o João e a Carminha. A do meu pai, que me deixou há 2 anos, morreu com 83, 82, 83 anos, e ele é o bom exemplo da minha vida. Olha, vamos dizer que também foi a morte do meu próprio pai. Eu tenho que esquecer e, ao mesmo tempo, dizer que eu amo muito a ele e ele foi sempre o exemplo da minha vida. E eu quero que ele esteja bem e que agora eu quero que ele esteja lá no céu me olhando e observando que tudo que ele me ensinou está indo muito bem aqui na Terra. Olha, são tantas na vida, como diz o Roberto Carlos, são tantas decepções, tantas desilusões, mas vamos dizer que a grande que me marcou muito foi quando não tirei o primeiro lugar, quando terminei o meu ginasial. Eu fiquei em terceiro, porque me deram notas baixas em matérias como física, comportamento. Eu tinha as melhores notas em latim, em matemática, em geografia, história. Isso foi uma decepção. Eu, com praticamente 16 anos, eu esperava, me esforcei para ser o the best, o melhor. Coisa de juventude, né? Eu não uso marrom. Eu acho que o marrom é a soma das cores e não é nada. Então, não uso marrom, não gosto. O azul celeste, o azul da minha vida, o azul e o amarelo, tá? Eu junto as duas, eu acho que tem uma bela configuração de sucesso. Sou Botafogo. Número da sorte, 28, número do partido PRTB. Muqueca capixaba. E vou dar um segundo, né? Capixaba, e eu gosto também da galinha com quiabo, frango com quiabo. Tem poucos, né? Mas uma coisa que eu adoro, por exemplo, é ir ao cinema. Adoro. Especialmente filmes tipo Guerra nas Estrelas, coisas assim. Coisas futuristas, né? Eu sou homem focado no futuro. Volto a dizer, para mim foi Guerra nas Estrelas. Marcou a época e me abriu a mente para o mundo, para o espaço, tecnologia, informação, computador. Olha, eu não vou citar tantos autores, mas olha, eu já li Paulo Coelho e achei que os livros dele são modernos, tem sentimento, tem uma humanização. Eu vou ficar nele porque outros livros que li são um só de cada um, mas este é um autor completo para mim. Bom, depende, teatro, cinema, mas eu vou aqui dizer, vamos dizer,
claramente, eu não tenho um só, eu tenho vários. Personagem de TV, de rádio, jornal, honestamente não tem nenhum para dizer claramente que é um só. São vários. Ok, então vamos voltar à pergunta anterior. Eu vou falar que o Kennedy é o nome que eu mais admiro, né, como estrangeiro, e vou dizer que o personagem brasileiro, então vou retificar, eu creio que o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele deu ao Brasil a existência para a industrialização. Country, adoro música country, incrível que pareça. Elvis Presley. A cantora Clara Nunes. Clara Nunes. Ser presidente do Brasil, ou agora ou no futuro, mas ser presidente do Brasil. Que essa campanha, né, que a gente tem uma excelente, boa eleição, elegendo muitos deputados, governadores e a mim próprio, em nome do povo, presidente da República. Católico. E professo e atuo, atuante. Uma frase para mim muito interessante nada melhor que um dia após o outro, que é tão óbvio, porque eu amo e gosto de tudo que Deus me deu. Então, nada melhor que um dia após o outro, com saúde, com tudo que a gente tem de benefício que Deus nos deu. Eu agradeço muito a oportunidade que me concederam para essa entrevista. Espero que ela dê, digamos, a devida repercussão que vocês também esperem, junto às pessoas que desejam que esse país mude de uma vez só, endireitando, né, o que temos de errado, marchando para a direita, e tenho certeza absoluta que as pessoas agora que me conhecem um pouco mais, conhecem o meu interior, possam então, na hora de votar com consciência e que confiem que não irei decepcionar aqueles que apuserem o seu voto, né, com certeza absoluta na nossa candidatura, que hoje é pré, mas que se consolidará daqui a pouco. Então, eu tenho certeza que a população brasileira precisa de melhores dias, melhores momentos, e com isso eu espero discutir os temas nacionais de interesse de todos, seja do meio rural, das cidades, conjunturas internacionais, desenvolvimento, economia, todos os temas nós estamos muito preparados para discuti-los. E espero então que todos continuem acreditando que Levi Fidelis não só é pré-candidato, será candidato, como também poderá vir a dar a virada por cima que essa nação precisa, né? Que é exatamente a presidente da República, Levi Fidelis, 28, PRTB. Um forte abraço a todos e obrigado.